Quantos sonhos você já deixou morrer, porque alguém te convenceu a desistir? Essa é a história de um jovem chamado Elias. Um rapaz comum, com uma vida comum, mas com uma chama em comum queimando dentro do peito. Ele morava numa pequena vila cercada por montanhas. Sua família sempre trabalhou duro, mas nunca conseguiu sair da pobreza. As pessoas por ali tinham o mesmo destino, geração após geração. Trabalhar, envelhecer e morrer sem jamais realizar um grande sonho. Mas Elias era diferente. Desde criança ele acreditava que o mundo tinha algo reservado para ele. Algo grande. Algo que valeria todo o sacrifício. Ele sonhava com prosperidade, liberdade, impacto. E toda noite, antes de dormir, repetia para si mesmo: eu vou vencer. Não importa quanto tempo leve. Não importa o que eu tenha que fazer. Mas, por fora, sua realidade gritava o contrário. Sua casa era simples. O dinheiro mal chegava ao fim do mês. E sempre havia alguém pronto para rir dos sonhos dele. Elias, para de sonhar alto demais. As pessoas como nós, nascem e morrem aqui mesmo. Ninguém consegue ficar rico vindo daqui. Elias ouvia tudo isso, mas guardava outras palavras dentro do coração. Eu nasci para algo maior. Certo dia, ele descobriu que numa cidade distante vivia um comerciante muito rico, um homem que tinha construído fortuna começando do zero, assim como ele. Diziam que aquele comerciante conhecia o segredo do sucesso. Diziam que ele só compartilhava esse segredo com quem realmente merecia. E Elias decidiu: irei até ele. Nem que eu tenha que caminhar dias inteiros. Seu pai tentou impedir. Não vá atrás de ilusões. A vida real é dura. Você vai se decepcionar. A mãe chorou, pedindo que ele ficasse. Os amigos zombaram. Quem você pensa que é, Elias? Você não vale nada. Mas ele sabia que ninguém se torna extraordinário ouvindo pessoas medíocres. E assim, com apenas uma mochila nas costas e esperança no coração, ele partiu. O caminho era longo, duro, solitário. Ele atravessou estradas de terra, florestas, noites frias, calor sufocante. Muitas vezes pensou em parar. O corpo cansava. A mente duvidava. Mas a alma dizia: continue. A maioria desiste bem antes de chegar. Você não vai ser mais um que desiste. Depois de dias de caminhada, finalmente chegou à cidade. Ela era imensa. Cheia de luzes, ruídos, pessoas apressadas. Tudo era novidade para Elias. Mas seu coração sabia exatamente onde precisava chegar. Ele encontrou a grande mansão do comerciante. Guardas à porta. Elegância por todos os lados. Mas Elias respirou fundo, ergueu a cabeça e bateu a porta com firmeza. Um atendente surgiu. O que você quer aqui? E Elias respondeu, sem tremer: quero aprender como ficar rico. O atendente riu. Você? Rico? Essa é boa. Mas, antes que ele fosse escorraçado, uma voz ecoou lá dentro. Deixe-o entrar. O comerciante observou o jovem com atenção. Elias repetiu: eu quero aprender como ter sucesso. Me ensine. Estou disposto a tudo. O velho homem levantou devagar e caminhou até ele. Se está realmente disposto a tudo, volte amanhã às 5 da manhã. Elias assentiu. Eu estarei aqui. Ele nem dormiu aquela noite. Quando o sol ainda nem havia nascido, lá estava ele. Cansado, sujo da viagem, mas com olhos cheios de determinação. O comerciante olhou com seriedade. Siga-me. Eles caminharam até um rio tranquilo, cercado de silêncio. Entre. Elias entrou na água. Fria. Profunda. De repente, o velho segurou sua cabeça e a afundou. A água engoliu o ar. O desespero tomou conta. O coração acelerou. Elias lutou. Tentou subir. Mas a mão do comerciante o mantinha preso. Quando ele estava prestes a perder os sentidos, o velho o puxou para fora. Elias respirou como se a vida o tivesse abraçado de volta. O comerciante então disse, olhando fundo em seus olhos: quando você quiser o sucesso com a mesma intensidade que queria o ar agora, ninguém poderá te impedir. Naquele momento, Elias entendeu. A maioria diz que quer vencer. Mas quase ninguém está disposto a pagar o preço.
Naquele momento, à beira do rio, ofegante, com o peito ardendo e o coração disparado, Elias sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Ele percebeu que até então só tinha querido o sucesso. Mas não tinha decidido. Não tinha chegado ao ponto de dizer para si mesmo: eu vou conseguir, custe o que custar. Enquanto tentava recuperar o fôlego, o comerciante continuou: você acha que o que eu tenho veio apenas de trabalho físico? De acordar cedo? De fazer negócios melhores? Não. Tudo começa na mente. Tudo começa em um lugar que ninguém vê, mas que muda tudo, dentro de você. Elias olhou para ele, ainda trêmulo, sem saber exatamente o que responder. O velho continuou: você veio até aqui buscando um segredo. Então escute com atenção. Existem duas espécies de visão: a visão dos olhos e a visão da mente. A maioria só acredita no que vê com os olhos. Os que transformam a própria vida, aprendem a confiar no que veem com a mente primeiro. Elias franziu a testa. Como assim, ver com a mente? O comerciante sorriu levemente. Fé. É isso. Fé. Não falo de fé cega, de ficar parado esperando que tudo caia do céu. Falo de fé inteligente. Fé ativa. Fé que te faz agir. Fé que te faz continuar quando tudo parece perdido. Fé que faz você enxergar o que ainda não existe no mundo, mas já existe dentro de você. Eles saíram do rio. O sol começava a nascer, espalhando um tom dourado pelo horizonte. Você quer que eu te ensine como sair de onde está e chegar aonde eu cheguei? Perguntou o comerciante. Sim, respondeu Elias, sem hesitar. Então entenda o primeiro princípio: você precisa de um propósito definido. Enquanto você não souber, com clareza, o que quer da vida, a vida vai te arrastar para qualquer lugar. Elias ficou em silêncio. Nunca tinha parado para escrever ou dizer com clareza o que realmente queria. Ele dizia: quero ser rico, quero vencer, mas isso era vago demais. O velho continuou: quando chegar em casa hoje, antes de dormir, faça isto. Escreva num papel, com todas as letras, quem você quer ser, que tipo de vida quer viver, o que quer construir, quem quer ajudar. Seja específico, detalhado. E depois, leia isso em voz alta, todos os dias, de manhã e à noite. Até isso se tornar parte de você. Elias ficou confuso. Isso não é só imaginação. Sim. E é exatamente aí que mora o poder. Tudo o que existe hoje, um dia foi imaginação de alguém. Uma casa, uma ponte, uma empresa, uma máquina, até o dinheiro que você tanto quer começou como ideia. Primeiro na mente. Depois no mundo. Você precisa aprender a criar por dentro antes de ver por fora. O comerciante o encarou sério. Prometa que vai fazer isso. Elias respirou fundo. Eu prometo. Ótimo. Então, a partir de hoje, você terá 3 tarefas diárias. Ele ergueu um dedo. Primeira, alimentar o seu propósito. Leia a sua declaração de vida todos os dias, com fé. Não como quem repete frases vazias, mas como quem está se comprometendo com o futuro. Ergueu o segundo dedo. Segunda, vigiar os seus pensamentos. Sempre que uma ideia de fracasso, medo ou dúvida aparecer, substitua imediatamente por uma imagem de você vencendo. A mente é terra fértil. Se você não planta o que quer, ela acaba produzindo o que não presta. E, por fim, ergueu o terceiro. Terceira, agir, nem que seja um passo pequeno por dia. A fé sem ação vira fantasia. Ação sem fé vira cansaço. Fé e ação, juntas, viram transformação. Elias absorveu cada palavra como se estivesse bebendo água depois de atravessar um deserto. Naquela madrugada, algo começou a mudar dentro dele. Não era a realidade externa. Era a realidade interna. Ele ainda era pobre. Ainda vinha de uma vila esquecida. Ainda não sabia exatamente qual seria o caminho. Mas, pela primeira vez, ele sentia uma força diferente. A sensação de que não estava mais condenado ao lugar onde nasceu. O comerciante olhou para ele e disse: volte amanhã. Este foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Elias voltou à casa do comerciante todas as manhãs. Não recebia dinheiro. Não recebia promessas fáceis. Recebia algo ainda mais valioso: ensinamentos. Aprendeu sobre disciplina.
sobre controlar impulsos, sobre aprender a ouvir em vez de só falar. O comerciante não dava respostas prontas. Fazia perguntas. Por que você quer ficar rico? Quem você quer se tornar? Se você chegasse ao topo, quem estaria lá com você? O que você estaria disposto a perder no caminho? Essas perguntas começaram a incomodar Elias. No início, ele queria riqueza apenas para provar aos outros que eles estavam errados. Queria mostrar para a vila inteira que ele não era um fracassado. Mas com o passar dos dias, ele começou a perceber que isso era pouco. Era pequeno demais. Ser movido apenas pela necessidade de provar algo aos outros é como construir uma casa em areia. O comerciante um dia lhe disse: ressentimento não é combustível para grandes obras. Você precisa de algo maior. Algo que não dependa da opinião de ninguém. O seu propósito tem que ser forte a ponto de se manter em pé mesmo quando ninguém estiver te aplaudindo. Então Elias começou a reformular a sua declaração de vida. Ao invés de apenas escrever "quero ser rico", começou a escrever: eu vou construir algo que ajude pessoas. Eu vou criar oportunidades para quem nunca teve. Eu vou ser exemplo para os que nasceram em lugares esquecidos. Eu vou provar, com a minha vida, que ninguém está preso ao ponto de partida. Todas as noites, antes de dormir, ele lia isso em voz alta. Todas as manhãs, ao acordar, repetia outra vez. No começo, parecia estranho. Era como se estivesse mentindo para si mesmo. Mas, com o tempo, aquelas palavras começaram a soar diferentes. Começaram a ganhar peso. Começaram a criar raízes. Um dia, enquanto o velho comerciante observava Elias repetir, baixinho, sua própria declaração, ele disse: você está aprendendo uma das leis invisíveis da vida. Você se torna, com o tempo, aquilo que você decide alimentar na mente todos os dias. Elias perguntou: então é só pensar positivo e pronto? O comerciante balançou a cabeça. Não. Pensamento positivo sem ação é fuga da realidade. Mas ação sem direção é desperdício. Você precisa das duas coisas: a imagem clara do que quer e a coragem de agir, mesmo quando tudo parece estar contra. Foi então que veio a primeira grande prova. O dinheiro que Elias havia levado de casa, economizado durante meses, começou a acabar. Ele não podia ficar naquela cidade grande para sempre. Sem condições de se manter por lá, teve que tomar uma decisão difícil: voltar à sua vila. No dia em que se despediu do comerciante, sentiu como se estivesse sendo arrancado do lugar onde finalmente tinha começado a acordar. Eu vou falhar? Perguntou Elias, com os olhos marejados. Se eu voltar para casa, não estarei abandonando o caminho. O comerciante sorriu, com a serenidade de quem já tinha visto muitas histórias parecidas. Ouça bem o que vou te dizer agora, Elias. Não é o lugar onde você está que determina o seu futuro, é o que você carrega dentro de si. Você pode voltar para a vila, mas nunca mais será o mesmo homem que saiu de lá. E é isso que importa. Ele continuou: a verdadeira viagem não é a que você faz com os pés, é a que você faz com a mente. Você vai voltar para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, mas agora verá tudo com olhos diferentes. E é assim que começa a transformação. Antes de partir, o comerciante deu a ele um caderno simples, de capa gasta. Este será o seu livro de fé, disse. Aqui você vai registrar cada ideia, cada plano, cada inspiração. Quando o medo falar, você responde com o que estiver escrito aqui dentro. Quando a dúvida te visitar, leia outra vez o seu propósito. Quando o mundo disser não, você vai encontrar aqui dentro motivos para continuar dizendo sim. Elias segurou aquele caderno como se fosse um tesouro. Eu volto, prometeu. Eu sei que volta, respondeu o comerciante. Mas lembre-se, a volta não será uma fuga. Será a prova. O deserto entre o sonho e a realização passa bem no meio da sua vida comum. É lá que a sua fé será testada. E assim, com mais perguntas do que respostas, Elias retornou à sua vila. Quando Elias voltou, percebeu que nada havia mudado. As mesmas casas simples. As mesmas ruas de terra. Os mesmos rostos cansados. As mesmas conversas sobre problemas, contas, falta de sorte. Mas algo era diferente. Ele.
A vila inteira esperava o retorno de um iludido que não conseguiu nada e voltou com o rabo entre as pernas. Alguns riam abertamente. Eu sabia que isso não ia dar em nada. Achou que ia virar rico do dia para a noite. Agora volta igual aos outros. Dessa vez, porém, Elias não reagiu como antes. Ele não sentiu a mesma necessidade de discutir, de se explicar, de provar algo. Havia aprendido que explicações são inúteis para quem já decidiu não acreditar em você. Ele foi até o quarto em que dormia, tirou da mochila o caderno que o comerciante lhe dera e abriu na primeira página. Ali estava, escrito com a própria letra: Eu vou construir algo que ajude pessoas. Vou criar oportunidades onde todos só enxergam limitações. Vou ser exemplo para quem nasceu com pouco. Minha vida será prova de que a fé e a ação podem romper qualquer barreira. Ele leu aquilo em voz alta. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Elias ficou em silêncio, apenas sentindo o peso daquelas palavras. Não havia dinheiro. Não havia negócios. Não havia fortuna. Mas havia um propósito. Havia um compromisso. Havia uma semente. No dia seguinte, em vez de passar o tempo reclamando ou se lamentando, fez o que o comerciante sempre dizia: comece com o que você tem. Onde você está? Do jeito que dá. Mas comece. Elias começou a observar a vila com outros olhos. Onde todos viam apenas rotina, ele começou a procurar necessidades. Notou que muitos agricultores não sabiam negociar seus produtos com as cidades próximas. Vendiam barato demais. Perdiam dinheiro por desconhecimento. Notou também que jovens da vila queriam aprender algo diferente, mas não tinham ninguém para orientar. Então, num impulso simples, ele decidiu agir. Começou a oferecer ajuda para levar os produtos de alguns agricultores até um mercado maior, usando a pequena carroça que seu pai tinha. Em troca, ficaria com uma comissão pequena, quase simbólica. No início, riram dele. Chamaram de tolo. Disseram que não ia dar certo. Mas alguns aceitaram. E com esses poucos, Elias começou. Os primeiros dias foram cansativos. Ele acordava cedo, organizava os produtos, viajava até a cidade mais próxima, tentava negociar. Nem sempre conseguia um bom preço. Nem sempre voltava com lucro. Mas sempre voltava com algum aprendizado anotado no seu caderno. Hoje aprendi que preciso saber calcular melhor os custos. Hoje aprendi que devo conversar com mais pessoas, não parar na primeira tentativa. Hoje aprendi que confiança leva tempo para nascer. Esse caderno se tornou seu diário de evolução. A cada dificuldade, ele perguntava para si mesmo: o que essa situação está tentando me ensinar? O que eu posso aprender aqui que vai me deixar mais forte mais para frente? Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, começou a perguntar para que isso está acontecendo comigo. Esse simples deslocamento mental foi uma virada espiritual. Ele passou a ver os problemas não como castigos, mas como parte do mesmo processo que o aproximava do que tinha visto na mente. Durante esse período, muitas vezes a vontade de desistir batia forte. Havia dias em que a viagem dava prejuízo. Havia dias em que os agricultores reclamavam. Havia dias em que ele mesmo se perguntava se não estava sonhando alto demais. Nessas noites, Elias ia para o quarto, fechava a porta, abria o caderno, lia seu propósito e orava em silêncio. Eu não sei como, mas sei que não nasci para ficar parado no mesmo lugar. Se existe um caminho, me mostra o próximo passo. Só o próximo. O resto eu encontro andando. Essa forma de falar com Deus, com o universo, com algo maior, começou a fortalecer a sua fé. Ele entendeu que fé não era uma sensação constante de certeza absoluta. Fé, na prática, era escolher continuar avançando, mesmo quando a certeza parecia distante. Era dar o próximo passo mesmo com medo. Era acreditar que as sementes plantadas no invisível um dia brotariam no visível. E, pouco a pouco, algo começou a mudar. Alguns agricultores perceberam que, com Elias, estavam ganhando mais do que ganhavam antes. Ele anotava tudo direitinho, prestava contas, explicava os preços, mostrava os resultados. A confiança começou a nascer. Outros agricultores, que antes riam, começaram a observar. Depois de observar, começaram a perguntar. E, mais tarde, a pedir para participar.
O que começou com uma pequena carroça, um punhado de produtos e uma fé meio tímida, começou a crescer devagar. Não era riqueza ainda. Não era sucesso aos olhos do mundo. Mas era o começo de algo diferente, a prova de que o interior de Elias estava começando a alterar o exterior. Mas toda jornada espiritual verdadeira passa por um teste mais fundo. Elias achava que estava finalmente engrenando, quando uma sequência de problemas começou a acontecer. Numa semana chuvosa, parte da estrada ficou completamente danificada. A carroça que ele usava quebrou no meio do caminho, derrubando parte dos produtos. O prejuízo foi grande. Alguns agricultores, irritados, disseram que não iriam mais trabalhar com ele. Acusaram-no de imprudência, de falta de cuidado. Além disso, boatos começaram a circular na vila, distorcendo os fatos. Ele está ganhando muito em cima de vocês. Ele quebra e quem paga o prejuízo são os outros. Palavras venenosas, ditas por quem não sabia de nada, começaram a corroer a confiança que ele havia construído. De repente, em poucos dias, Elias viu quase todo o trabalho de meses se desfazer. À noite, sozinho no quarto, ele sentiu o peso da derrota. Talvez eles tivessem razão desde o começo. Talvez eu esteja forçando demais. Talvez a vida que eu vi na minha mente seja uma ilusão. Talvez eu esteja tentando ser algo que não nasci para ser. Por alguns instantes, a fé parecia distante. Ele pegou o caderno, mas a vontade de ler o propósito já não era a mesma. A mente cansada repetia: para que insistir? Foi então que ele lembrou de algo que o comerciante havia dito. Haverá um dia em que tudo parecerá estar indo na direção contrária. Quando esse dia chegar, não confunda atraso com negação. O universo às vezes te poda, não para te destruir, mas para te alinhar. O que importa não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você diante do que acontece com você. Elias, em lágrimas, abriu o caderno. Leu, com voz trêmula: vou ser exemplo para quem nasceu com pouco. Minha vida será prova de que a fé e a ação podem romper qualquer barreira. Ele fechou os olhos, respirou fundo e falou em voz baixa. Se essa fé é verdadeira, não pode depender de tudo dar certo. Ela tem que se manter viva quando tudo parece errado. Naquela noite, ele não pediu para que os problemas desaparecessem. Pediu algo diferente. Me dá força para aprender o que eu preciso aprender com essa dor. Me ensina o que esse momento está tentando me mostrar. No silêncio, não veio nenhuma resposta audível. Nenhuma voz do céu. Nenhum sinal grandioso. Veio apenas uma sensação tranquila, quase imperceptível, de que ele não estava sozinho. De que, de algum modo, havia um sentido naquele caos. E, com essa pequena paz, ele adormeceu. No dia seguinte, em vez de se esconder, Elias tomou uma decisão difícil: ir pessoalmente conversar com aqueles que tinham se afastado. Não para se defender. Não para culpar a estrada, a chuva, as circunstâncias. Mas para assumir o que era seu e aprender com o resto. Ele foi de casa em casa, conversou com calma, ouviu as queixas, explicou os fatos, reconheceu onde havia errado na avaliação da estrada, mostrou os registros de contas. Alguns continuaram desconfiados. Outros, porém, enxergaram algo raro: honestidade. Um dos agricultores mais antigos da vila, conhecido por ser duro e exigente, disse: eu nunca vi alguém tão novo vir aqui, depois de um prejuízo desses, olhar no meu olho e assumir riscos. Você ainda comete erros de novato. Mas tem algo em você que eu não vejo nos outros: responsabilidade. Eu vou continuar com você. E vou te ajudar a recuperar a confiança dos outros, se você estiver disposto a ouvir mais e falar menos. Aquele foi um marco. Elias percebeu que a fé não afasta todos os problemas. Ela o torna capaz de enfrentar os problemas de cabeça erguida, sem fugir, sem se esconder, sem desistir. Foi ali, naquela fase escura, que ele amadureceu por dentro. Ele aprendeu que a verdadeira espiritualidade não o afastava da vida real. Ao contrário, empurrava-o diretamente para o centro da realidade, com coragem para assumir riscos, corrigir rotas, recomeçar. Nas semanas que se seguiram, algo começou a acontecer dentro de Elias que ele mesmo demorou a perceber. Ele estava aprendendo a confiar em si. Não porque tudo estava dando certo, mas justamente porque tudo havia dado errado, e ele não desmoronou.
Antes, ele acreditava na fé somente enquanto recebia sinais. Agora, estava aprendendo a acreditar mesmo sem sinais. A fé começou a deixar de ser um sentimento, e passou a ser uma decisão. Ele acordava cedo, revisava seu propósito, lia pequenas frases do seu caderno, e então seguia para a ação do dia. Até que, certa tarde, o agricultor mais velho da vila, o mesmo que tinha decidido ficar com Elias mesmo após o prejuízo, pediu para conversar com ele. "Garoto", disse ele, "antes de confiar em você, eu conversei com alguém. Com o comerciante da cidade grande." Elias ficou surpreso. "Sim, eu fui até lá. Queria saber se você era apenas um sonhador vazio ou se tinha algo real aí dentro." O velho agricultor continuou. "Sabe o que ele me disse? Que você tem o que quase ninguém tem: a humildade para aprender e a coragem para se levantar depois de cair. Ele disse: esse garoto ainda vai longe. Pode parecer que está começando pequeno, mas ele está aprendendo grande." Aquilo tocou o coração de Elias profundamente. Ele começou a entender algo que até então não percebia. Os olhos do mestre não enxergam o que você é hoje. Eles enxergam o que você pode se tornar. E a verdadeira função de um mentor não é dar respostas, mas dar visão. Naquele mesmo dia, o agricultor disse: "Eu não sei se você percebeu, mas a vila inteira está observando você. Muitos estão esperando sua queda, para dizer que estavam certos. Mas alguns estão começando a torcer pelo seu sucesso, porque se você vencer, pode abrir um caminho para todos nós." Elias ouviu aquilo com um misto de responsabilidade e gratidão. Naquela noite, sentado sob o céu estrelado, ele pensou: "Não estou mais vivendo só por mim. Agora carrego comigo a esperança de quem nunca teve esperança." Foi então que o maior mestre que Elias poderia conhecer começou a surgir. O mestre interior. Aquele que cresce quando você assume responsabilidade por sua vida. Para de buscar culpados. Para de reclamar. E decide que a mudança começa dentro. Esse mestre interior começou a ensinar Elias a ouvir uma voz silenciosa, mas poderosa. "Você é capaz. Continue." E a cada dia que se passava, essa voz ficava mais forte. O trabalho com os agricultores foi ganhando fôlego novamente. Um viu o resultado. Outro confiou. Mais um pediu para participar. Logo, Elias já não tinha capacidade de transportar tantos produtos apenas com a pequena carroça da família. E então surge um novo obstáculo. Crescer exige investimento. E investimento exige coragem. Elias foi conversar com o pai. A relação entre eles não era fácil. O pai era um homem cansado da vida, cético, desconfiado de tudo que parecesse sonho. Mas o pai tinha um velho cavalo guardado, e uma carroça maior, que quase nunca usava. Elias explicou seu plano. Mostrou como estava crescendo. Quis provar, com fatos, que aquilo tinha futuro. O pai ouviu tudo em silêncio. E no fim disse apenas: "Se você falhar de novo, você paga o preço sozinho." Foi duro. Mas foi o sim mais importante da vida de Elias. Ele pegou a carroça maior, reforçou a estrutura, organizou rotas mais eficientes e passou a transportar mais produtos em menos viagens. Depois de 3 meses, ele já conseguia guardar alguma parte do dinheiro. Uma noite, abrindo seu caderno, Elias escreveu algo diferente. "Hoje, os frutos começaram a aparecer. Mas eu sei que eles nasceram de sementes que plantei lá atrás, quando ninguém acreditava." Ele percebeu que sucesso não acontece de repente. Sucesso é como uma árvore. Cresce primeiro para baixo. Cria raízes invisíveis. E só depois começa a aparecer para os olhos dos outros. Quando as primeiras folhas aparecem, todos acham que a árvore nasceu naquele momento. Mas você sabe, ela estava viva muito antes de alguém ver. No fim de um ano de trabalho intenso, Elias já não era mais o mesmo rapaz inseguro que saiu da vila. Ele tinha cicatrizes. Tinha perdas. Tinha noites mal dormidas. Mas tinha algo ainda mais valioso: força espiritual. Ele tinha se tornado alguém que se recusa a desistir. O comerciante da cidade grande, sabendo do progresso de Elias, enviou uma mensagem: "Volte quando estiver pronto. Tenho algo maior para te ensinar." Elias leu aquela frase várias vezes. Ele sabia que o comerciante não estava chamando o garoto que chegou humilde e perdido,
mas sim o homem que ele estava se tornando. Então tomou uma decisão. Está na hora de retornar. Só que desta vez, ele não iria de mãos vazias. Ele iria levando fatos, resultados, números, conquistas. E mais importante, segurança interna. Quando arrumou suas coisas para partir novamente, percebeu que muitos na vila não riam mais dele. Alguns o admiravam. Outros o respeitavam em silêncio. E muitos começaram a sonhar também. Antes de viajar, Elias subiu numa pedra no centro da vila e disse: Eu não sou especial. Eu não tive sorte. Eu apenas decidi continuar quando tudo dizia para eu desistir. Se eu posso, vocês também podem. Eu volto para buscar vocês. Ninguém respondeu, mas o olhar de vários homens e mulheres brilhou com algo novo. Esperança. E ali, naquele dia simples, sem banda, sem festa, sem manchetes, nasceu um líder. A estrada até a grande cidade parecia diferente desta vez. Não porque o caminho havia mudado, mas porque Elias havia mudado. Ele não caminhava mais com medo. Caminhava com propósito. Chegando lá, foi direto até a mansão do comerciante. O mesmo portão. A mesma porta robusta. Mas Elias não era mais o garoto que bateu ali em desespero. Bateu com confiança. O atendente o reconheceu. Você realmente voltou. E permitiu sua entrada imediatamente. O comerciante apareceu sorrindo. Eu sabia que você retornaria. Quem tem propósito pode até se cansar, mas nunca se rende. Dessa vez, o velho não o levou ao rio. Levou-o para o mercado central. Era um enorme centro comercial, com barracas alinhadas, vozes em disputa, acordos sendo feitos e desfeitos em questão de segundos. Ali não existiam gentilezas. Existia disputa. Existia velocidade. Existia estratégia. Este é o lugar onde sonhos viram riqueza, ou viram pó, disse o comerciante. Ele continuou. Os pequenos vendem esforço. Os grandes vendem valor. Elias ficou observando em silêncio. Vendedores que falavam demais e vendiam de menos. Outros que falavam pouco e fechavam grandes negócios. Alguns que se desesperavam diante da primeira objeção. Outros que transformavam cada não numa ponte para um sim. Nesse dia, o comerciante explicou algo que Elias jamais esqueceria. O maior negócio que você vai fazer na vida não é com os clientes. É com você mesmo. É você convencer sua mente de que você merece o que deseja conquistar. Aquela frase ficou martelando dentro de Elias como um eco sem fim. Porque ele sabia. Ele ainda não se sentia digno do topo. Ao final da tarde, o comerciante o levou para um mercadão de investimentos, um lugar onde os produtos não eram mais batatas, frutas e milho, e sim grandes quantidades, contratos, negociações arriscadas, decisões rápidas. O velho disse: se você realmente quer enriquecer de verdade, precisa aprender a lidar com risco. Quem tem medo do risco, permanece pequeno. Elias respirou fundo. Seu coração acelerou. Ali não havia espaço para hesitação. O comerciante apontou para uma negociação. Veja. Se fechar, essa venda pode render 50 vezes mais do que você ganharia comercializando por conta própria. Elias observou tudo, com atenção intensa. Mas então, ele percebeu uma sensação antiga surgindo dentro dele. Medo de fracassar. O comerciante notou e disse: esse medo é normal. Mas lembre-se, o medo vai tentar te paralisar. E toda vez que o medo te paralisar, ele vai tentar se disfarçar de prudência. Elias perguntou: então como saber quando o medo está certo? O velho respondeu: quando o medo te protege da morte, ele é prudência. Quando o medo te protege de crescer, ele é prisão. Aquela verdade acertou Elias como um soco. O comerciante então fez algo inesperado. Colocou uma pequena quantia nas mãos de Elias, dinheiro próprio dele, e disse: faça sua primeira negociação grande. Eu não vou ajudar. Eu não vou aconselhar. Eu não vou interferir. Eu quero ver quem é você diante do medo. Elias engoliu seco. Mas lembrou do que tinha escrito no caderno, lembrou das noites em que a fé o manteve de pé quando tudo parecia perdido. E com isso dentro do coração, ele se aproximou de um dos mercadores, mostrou os produtos que podia trazer da vila e iniciou uma conversa. Tomou rejeição na primeira frase. Tentou de novo.
Mais uma recusa. Depois outra. E outra. Aquela parte do mercado era um mundo totalmente novo. Ninguém tinha tempo para quem não sabia exatamente o que queria. O medo voltou com força. Você não pertence aqui. Volte enquanto dá tempo. Você vai se humilhar. A tentação de recuar era enorme. Mas então, como em um sussurro espiritual, a voz do mestre interior falou: você veio até aqui por um motivo. Continue. Ele se aproximou de outro comprador. Dessa vez, escutou mais antes de falar. Entendeu as necessidades. Fez uma proposta mais inteligente. Ainda assim, um não. Mas dessa vez, o não veio acompanhado de algo importante. Volte amanhã e traga amostras. Talvez possamos conversar. Aquela frase, talvez possamos conversar, foi tudo de que ele precisava. O comerciante observava de longe. Aproximou-se e disse: hoje você não fez um grande negócio. Mas fez algo ainda maior. Venceu a voz que queria te impedir. Quem vence essa voz, vence qualquer mercado. O tempo passou. Negócio após negócio. Erro após erro. Lição após lição. Elias começou a dominar algo que ninguém podia tirar dele. Item autorresponsabilidade. Item leitura das pessoas. Item visão de oportunidades. Item coragem com inteligência. Item paciência com ação. Os resultados começaram a crescer em escala. Um dia, sentado à mesa com grandes comerciantes, ele percebeu algo que o emocionou profundamente. Ele já não se sentia pequeno. Não se sentia impostor. Não se sentia alguém tentando provar que merecia estar ali. Ele sabia que merecia. Porque não foi o comerciante que o colocou ali. Não foram os agricultores. Não foi a sorte. Foi sua própria fé, transformada em movimento. Em um encontro matinal, o velho comerciante o chamou para caminhar. Chegaram ao mesmo rio, onde tudo havia começado. O comerciante disse: quando eu te afundei nessa água, você achou que eu queria te destruir. Mas eu queria te mostrar algo que ninguém te ensinaria em palavras. O sucesso exige fome. Fome de respirar. Fome de viver a verdade da sua própria alma. Elias abaixou a cabeça. Eu devo tudo ao Senhor. Mas o velho respondeu: você não me deve nada. Só chegou até aqui porque acreditou em você quando ninguém mais acreditou. Até mesmo quando eu testei sua fé, você escolheu continuar. Você é o seu próprio mestre agora. O comerciante então colocou uma mão sobre o ombro de Elias. Volte para sua vila. Transforme-a. Ensine aos outros o que você aprendeu aqui. A prosperidade verdadeira não é a que enriquece só você, mas a que enriquece todos através de você. E assim, Elias entendeu que a missão dele era maior do que ficar rico. Era criar um mundo onde outros pudessem descobrir que também podem.